Se tem um sinal, um símbolo bíblico que tem sido deturpado de maneira terrível e com certeza tem ofendido grandemente a Deus, é justamente o arco-íris. E quando nós vemos, após uma tempestade, o arco-íris surgindo no céu, nós precisamos ter um entendimento correto acerca do que significa realmente o arco-íris. Infelizmente, nós temos aí movimentos LGBT que tomaram para si o arco-íris como se ele representasse eles, como se fosse um símbolo deles, como se fosse um símbolo que fosse deles, no sentido de que fosse um símbolo que os representasse, quando na verdade esse símbolo representa a aliança de Deus com a humanidade. O que o arco-íris representa? E eu até tenho um estudo aqui, onde eu quero falar um pouco com você a respeito do que o arco-íris realmente representa. Na Bíblia, o arco-íris ele é mencionado como um sinal da aliança de Deus com a humanidade. Nada mais do que isso. Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade e o significado do arco-íris ele é descrito em Gênesis, lá no capítulo 9, do verso 12 ao verso 16, onde diz o seguinte: E disse Deus: Este é o sinal que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco. Por gerações eternas, o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco-íris nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco-íris, nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Nós vemos aqui Deus de forma muito clara, falando justamente aqui para Noé, Deus fazendo uma aliança, aqui nós temos a aliança noética, e Deus fazendo uma aliança não somente com Noé, mas com toda a humanidade, por meio desse sinal, que seria o arco no céu, que nós hoje chamamos de arco-íris. Deus destruiu toda a terra por meio do dilúvio, e então a Bíblia diz que quando o dilúvio passa, quando as águas baixam, Deus faz uma aliança com Noé, e Deus promete que não destruiria mais a humanidade, os seres vivos, com dilúvio novamente. E Deus estabelece isso, e Deus faz uma aliança ali com Noé, e através dessa aliança Deus faz uma aliança com toda a humanidade, falando que sempre que chovesse ia aparecer esse arco no céu, que é o arco-íris que nós conhecemos hoje, e o arco estaria lembrando Deus dessa aliança que foi feita. E nós precisamos estar atentos com relação a isso. Porque o arco-íris é um sinal que foi dado a nós pelo próprio Deus. O próprio Deus estabeleceu esse sinal para que nós olhássemos para o arco-íris, para que nós olhássemos para esse arco no céu após as tempestades e nos lembrássemos de que Deus fez uma aliança de manter, de preservar a raça humana e de não destruir mais a terra novamente por meio de dilúvio. Esse é o símbolo, é o sinal, é o que significa o arco-íris. O arco-íris não significa todas essas coisas que as pessoas estão dizendo aí. O arco-íris não significa, não é um símbolo do movimento LGBTQIA+, e seja lá o quê. Não é um símbolo disso. O arco-íris é um símbolo que foi estabelecido pelo próprio Deus, que foi colocado no céu pelo próprio Deus, como um sinal da aliança estabelecida entre Deus e a humanidade. Mas vamos ver o que mais o arco-íris, o que nós aprendemos com relação a essa aliança que Deus fez aqui, e o que o arco-íris, na verdade, representa para nós aqui. Alguns pontos importantes aqui. Primeira coisa, o arco-íris, como eu disse, ele é um sinal da aliança. O arco-íris, ele é apresentado como um sinal da aliança que Deus estabeleceu com a humanidade depois do dilúvio, conforme nós vimos aqui mencionado em Gênesis aqui, e é muito claro isso nas Escrituras. Deus estabelece o arco-íris como um sinal desta aliança. Ele simboliza a promessa de que não destruiria mais a terra, os seres vivos, por meio do dilúvio. O arco-íris simboliza isso. Pronto, fechou. Mas o que mais nós aprendemos com o arco-íris? O arco-íris é um símbolo da preservação da vida. É um símbolo de que Deus estava dizendo que ele agiria com misericórdia. Ele estava agindo ali com misericórdia ao não ter destruído todos os seres vivos e toda a humanidade, mas preservou Noé e a sua família. E ele é um símbolo, um lembrete visível, que ao olharmos para o céu, nós vemos o quê? Nós vemos a misericórdia de Deus estampada no arco-íris. Gente, o arco-íris é um símbolo da misericórdia de Deus, que apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, apesar de deturparem esse símbolo que Deus deixou tão maravilhoso, como um sinal da sua misericórdia para conosco, as pessoas deturparam ele e Deus continua sendo fiel e cumprindo com a sua promessa e sendo misericordioso. O arco-íris representa a preservação da vida, ele representa Deus preservando as nossas vidas, a misericórdia de Deus, através desse símbolo que ele colocou no céu ali para nós. Outra questão que o arco-íris representa, o amor e a fidelidade de Deus. Quando você vê um arco-íris, o que tem que vir à sua memória é o quanto o nosso Deus é amoroso e fiel. Deus, ele tem demonstrado amor para conosco, porque nós temos ofendido a Deus todos os dias. E mesmo assim, Deus não tem nos destruído, porque ele tem sido amoroso, misericordioso, como eu disse agora anteriormente. E Deus tem sido fiel à sua aliança. Deus fez uma aliança lá com Noé, que não destruiria mais a terra por meio de dilúvio. E ele tem sido fiel à sua aliança, pois ele não destruiu, e ele não destruirá a terra por meio de dilúvio mais. A Bíblia nos diz
diz que vai chegar o fim de todas as coisas. E Deus há de destruir tudo isso aqui, Deus há de julgar a humanidade, e isso está muito próximo de acontecer, mas Deus tem permanecido fiel. Deus não tem, Ele cumpriu e Ele tem cumprido a sua promessa de preservar a vida. Ele demonstrou a sua bondade lá no dilúvio, ao manter a vida de Noé e da sua família e permitir que a raça humana continuasse a existir, e Ele tem sido fiel. E o sinal tangível, visível, duradouro dessa promessa diante de nós é justamente o arco-íris posto diante de nós. Nós precisamos entender isso. Outro aspecto do arco-íris, ele é uma lembrança então dessa aliança. Deus falou que colocaria o arco-íris para que ele se lembrasse da aliança para conosco, mas para que nós também nos lembrássemos da aliança que foi feita com Deus, de nós nos mantermos fiéis. O arco-íris serve como um lembrete constante da aliança entre Deus e a humanidade. É uma aliança que foi feita comigo, com você, de preservação da raça humana. E todas as vezes que as pessoas veem um arco-íris, elas precisam se lembrar de que foi feito um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com Deus, de servirmos a Deus, de obedecermos a Deus, e Deus fez uma aliança, um compromisso conosco de não destruir mais a terra, de não destruir a raça humana por meio de dilúvio, e Deus tem cumprido com a sua parte. Deus tem sido fiel, mas será que nós temos sido? Nós temos visto o arco-íris e nós temos nos lembrado de que Deus fez uma aliança conosco e Ele está cumprindo com a parte dele, e será que nós estamos cumprindo com a nossa, sendo obedientes, servindo a Deus com total fidelidade? Será que nós temos vivido assim? Infelizmente, não é isso que nós temos visto na humanidade, mas nós temos visto, infelizmente, as pessoas pegando até mesmo esse símbolo maravilhoso e deturpando ele. E por último, o arco-íris, ele é um símbolo de esperança. Todas as vezes que nós olhamos e que nós vemos o arco-íris, isso tem que gerar em nossos corações esperança, sim, uma real esperança de que nós sabemos que o nosso Deus é bom e Ele é um sinal maravilhoso e Ele frequentemente, Ele mostra para nós que nós podemos sim ter esperança de uma manhã, nós podemos esperar, Ele aparece após tempestades, Ele aparece após chuvas torrenciais intensas, Ele aparece após momentos difíceis, indicando que a adversidade acabou e dias melhores estão por vir. O arco-íris nos lembra, ele lembra cada um de nós na humanidade, até mesmo aqueles que não creem em Deus, de que após as tempestades vem a bonança e a esperança. E hoje a nossa maior esperança está em Cristo. Nós não podemos deturpar esse símbolo da palavra de Deus. Nós devemos olhar para o arco-íris e devemos entender que ele é um sinal da promessa de Deus de que não destruiria a humanidade por meio do dilúvio, de que Deus tem sido fiel, de que Deus é amoroso, de que Deus tem sido misericordioso, de que Deus tem preservado a vida até então para que nós busquemos a sua presença, de que nós precisamos ser fiéis e ser lembrados de que temos uma aliança com Deus e precisamos obedecer a sua palavra. O arco-íris simboliza tudo isso e o arco-íris é um símbolo de esperança. Esperança em quê? Em Deus. Esperança de que a nossa sobrevivência está nas mãos de Deus e Ele tem nos mantido, mas um dia, assim como Ele destruiu Sodoma e Gomorra, assim como Ele destruiu toda a humanidade, preservando somente a família de Noé na época do dilúvio, o juízo de Deus virá sobre a terra. Deus tem sido misericordioso e as pessoas estão ofendendo a Deus, estão deturpando a sua palavra, estão utilizando símbolos da Escritura, que o próprio Deus, um sinal que Deus deixou para nós, para utilizá-lo como um símbolo de pecado, de práticas pecaminosas. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Precisamos nos arrepender diante do Senhor. E precisamos entender o verdadeiro sinal do arco no céu, do arco-íris, e nos voltarmos para Deus, sendo gratos a Ele pela sua fidelidade, misericórdia e amor, nos arrependendo e buscando viver uma vida de santidade diante do Senhor. Jesus é a nossa esperança. Volte-se para Cristo. O nosso tempo está acabando.